Semana retrasada, no último encontro, a gente viu o roteiro, né? Todo mundo tá lembrado que a gente conversou sobre tudo mais, o desenvolvimento da história, e a partir dali do roteiro é quando a gente vai começar a seguir para todo o restante, né? Distribuir funções para todo o resto da equipe, aonde ali o produtor ou o estúdio vai ser comprado aquele projeto, comprado aquele roteiro, e aí o desenvolvimento daquilo vai começar. Boa tarde. Não tem problema, não. Não tem problema, pode ficar à vontade. Tá bom. Então, naturalmente a gente decidiu, eu e o André, seguir depois de roteiro para produção. Que aí a gente explica para vocês um pouquinho de as etapas de produção e as áreas e as funções técnicas, ou seja, todas as áreas que a gente tem disponível dentro do audiovisual. Sobre as etapas que a gente vai começar a seguir agora. Uma vez que a gente tem o roteiro pronto, a história pronta, vamos supor aí que um estúdio comprou a ideia, comprou o roteiro e vai começar a produzir agora. Então a gente vai começar o desenvolvimento desse filme. A gente vai ter 5 etapas ali. Quem não tiver nas funções principais ali de produção, de direção, de produção e direção, na verdade, diretor do filme e o produtor do filme, não vai estar participando de todas as etapas. Vai participar das etapas do meio, da segunda até a quarta etapa. Por quê? A primeira etapa que a gente tem é o desenvolvimento. O desenvolvimento é justamente o que a gente viu do roteiro. O desenvolvimento é a parte onde nada efetivamente começou a ser feito, entre muitas aspas. Digo. Só um detalhezinho, depois vocês vão ver que no final aí dessa apresentação, até coloquei um vídeo de indicação, que ele fala dessas etapas de produção de forma mais detalhada, e ele também traduz essa primeira etapa como desenvolvimento, uma tradução literal do inglês, né? Aqui no Brasil, tecnicamente se costuma chamar isso de preparação, né? Mas também é uma tradução possível, né? A tradução literal é desenvolvimento. Mas só para vocês saberem que essa etapa, que é a primeira, né, que vem antes de tudo, também é chamada de preparação. Tá? Beleza? Que é bastante um pouco do que eu falei para vocês também, quando eu estava falando de roteiro. A gente vai ter muitos termos americanizados e muito material americanizado. Os melhores, os mais simplificados que a gente consegue encontrar, a maior parte está em inglês. E a gente tem também esse material aqui, mas como o André falou, ele colocou no final para vocês acessarem depois, conseguir ter uma tradução disso. Mas essa preparação ou desenvolvimento é o início de tudo. O desenvolvimento do roteiro, o roteiro que a gente viu no último encontro, o desenvolvimento desse roteiro, a escrita desse roteiro, então a compra desse roteiro e aí o estúdio decidindo qual vai ser a equipe. Essa etapa ela termina e começa a pré-produção quando toda a equipe estiver contratada. Beleza, o produtor chegou lá e falou, decidi, esse vai ser o diretor decidiu a equipe, todo mundo está contratado. Contratou, vai começar as etapas. Cada um vai começar a sua etapa. Nesse momento a gente acaba a preparação, a gente acaba o desenvolvimento e a gente começa a pré-produção. Nessa pré-produção a gente já tem todas as equipes, a equipe de direção de arte, equipe de direção de fotografia, pelo menos assim, quem vai mandar, sabe? O diretor de arte, o diretor de fotografia, o produtor, o diretor, a gente já tem todo esse pessoal que vai coordenar o resto. Eu não sei como é que funciona aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, na maioria das vezes, o diretor de fotografia, por exemplo, ele já vem com a equipe dele, ele já tem o pessoal que ele gosta de contratar, que ele já tem ali, que faz parte da equipe dele, a camarada dele, esse pessoal vem junto com ele. Muitas vezes isso acontece também, às vezes, com o próprio diretor, por exemplo, o James Gunn, vocês sabem quem que é o James Gunn? Dirigiu Guardiões da Galáxia. Esse é o James Gunn. Ele tem a sua própria equipe, ele tem uma equipe muito
juntinha, sabe? O pessoal, todo mundo se conhece, todo mundo dá certo, e ele gosta que essa equipe seja sempre junta. Então ele tem a própria equipe dele, então o produtor, uma vez que vai contratar ele, já sabe que ele vem com todo esse pessoal. Então provavelmente já vem no orçamento dele escrito o valor que todo mundo custa. Outro também que gosta de fazer isso é o Taika Waititi. Vocês conhecem o Taika Waititi? Ele dirigiu Thor, Ragnarok, Jojo Rabbit. Ele também é um diretor que gosta de fazer isso, ele gosta de ter a equipe dele ali pronta, quem vai ser mais ou menos o diretor de fotografia dele e tal. O diretor de fotografia e o diretor do filme costumam ter um relacionamento muito íntimo, então tem vários diretores que têm a sua preferência de diretor de fotografia, mas enfim. Uma vez que essa equipe está toda contratada, toda pronta para começar a trabalhar, é aí que a gente entra na pré-produção. Na pré-produção vai ser decidido tudo sobre o filme. É a hora que o roteiro vai ser entregue para todas as divisões, todas as equipes, para o diretor de fotografia, para o diretor de arte, para o diretor, no caso, o diretor do filme, ele já está envolvido desde antes, né? Então ele já avaliou esse roteiro, se ele quis fazer alteração nesse roteiro, ele já fez. Aqui esse roteiro já é passado para as outras equipes pronto, para todo mundo começar a desenvolver o seu próprio projeto. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, quando a gente for falar de cada área, o que é esse desenvolvimento de projeto. O que o diretor de arte vai fazer nessa pré-produção? O que o diretor de fotografia vai fazer nessa pré-produção? Isso a gente vai falar uma vez que a gente entrar neles, beleza? Mas aí esse projeto pronto, a gente vai entrar na produção, que nada mais é do que gravar o filme, captar o filme. Tudo naquele momento ali vai estar pronto. Se teve que montar cenário, o cenário já foi montado, ele já está pronto, a gente vai chegar lá e gravar. Outra coisa também, contratação de atores, que a gente chama de casting, contratação de elenco. Isso também acontece na pré-produção. Pré-produção é a hora que o diretor vai ir lá, vai fazer o casting. Como é que é o nome disso em português, André? O casting? Seleção de elenco. Ele vai fazer a seleção de elenco, ele vai, dependendo da produção, a gente pode ter a pessoa que faz o casting, que é o diretor de elenco. Ele não vai ser, não necessariamente é o diretor do filme que decide isso, pode ter um diretor de elenco que está mais preparado para descobrir talentos, porque muitos filmes, às vezes, ou por falta de orçamento, você não consegue contratar alguém que já é consolidado no ramo, ou por questão de ser um papel muito grande num filme, você precisa de alguém novo. Por exemplo, a gente precisa de um novo protagonista para o Star Wars. Normalmente as produtoras, né, não vão optar para alguém que já é conhecido, porque eles não querem que a franquia seja sobre aquele nome, eles querem que aquele nome seja sobre a franquia, então eles vão procurar um talento novo. Então a gente pode ter diretores de elenco que são específicos, são especializados em buscar esses talentos, conseguir enxergar uma pessoa que não é consolidada no mercado, que ela tem algo ali que pode servir para aquele filme, pode servir para aquele papel. Então a gente pode ter esse diretor de elenco que entra dentro da equipe do diretor e que foi contratado lá na pré-produção. Aqui na produção a gente está com tudo pronto para gravar o filme, tá? Todo o equipamento já foi alugado, tudo pronto, a gente vai gravar o filme na produção. Produção, gravou o filme, acabou, último dia de diária, acabou. O que acontece? A gente entra na pós-produção. A gente já começa a entrar ali no finalzinho de produzir o nosso filme. A pós-produção nada mais é do que botar o filme junto. A gente tem todas as gravações em vários cartões de memórias diferentes, de todas as câmeras diferentes, de tudo diferente. Todos as partes da equipe já fizeram o seu papel. O diretor de arte já montou o set já foi gravado, já foi tudo desmontado, todo mundo ali já fez o seu papel. A gente vai entrar na pós-produção, a gente vai entrar em pessoas que algumas das vezes não participaram, não tiveram uma participação tão efetiva antes, que é, por exemplo, equipe de efeitos especiais, efeitos visuais, na verdade, que é pessoal que transforma a tela verde numa paisagem bonita, sabe? Editor, montador, todo esse pessoal que vai pegar o filme depois e vai colocar ele junto, vai fazer ele funcionar, vai fazer ele ter uma coerência, é o pessoal da pós-produção. É a hora que a gente bota o filme junto para ele estar pronto para ser distribuído. Nesse momento, as equipes anteriores, elas também têm uma participação, mas é uma participação menor,
Porque, por exemplo, o diretor de fotografia, ele vai estar aprovando ali junto com o diretor o jeito que o filme está sendo editado ou montado pelo montador, pelo diretor. Eles vão estar aprovando esse material, vão estar vendo se é realmente aquilo que eles queriam. É a mesma coisa o produtor vai estar olhando o filme, vai ver se o filme está do jeito que o estúdio pagou para ele ser, entendeu? O estúdio pagou um filme de comédia, chega lá e o filme está parecendo um filme de drama, não é isso. Vamos mudar esse filme, vamos cortar, vamos, sabe? O produtor também entra nessa parte. Então, eles têm essas participações, mas é mais como aprovando esses materiais do que fazendo eles em si. Agora entra esse pessoal, o editor, montador, efeitos especiais, etc. Uma vez que o filme está pronto, aprovado, tem o ok de todo mundo, beleza, o filme show, a gente entra na parte de, eu não sei como é que fala isso em português, mas é distribuição, né? A gente entra na parte de distribuição do filme, que é mandar para cinema, fazer o marketing, editar o trailer, contratar, quer dizer, eu não sei como é que funciona bem aqui no Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos a gente tem grandes empresas de trailer. A empresa só serve para fazer trailer, ela monta o trailer do filme. Você chega lá e fala assim, olha, toma essas imagens aqui, eu só posso te dar isso, toma só isso daqui, e dentro disso daqui você vai fazer um trailer de ação, com a música do Guns N' Roses. E aí a empresa vai lá e monta aquele trailer para fazer aquela divulgação. Então é a hora que entra tudo isso, divulgar o filme, fazer o marketing do filme, mandar o filme para cinema, mandar o filme para o mundo inteiro, converter ele para os 1000 formatos que precisar de converter, para mandar ele distribuir e lançar no cinema. Até aí, lançou no cinema, acabou, teoricamente, a produção de um filme do início ao fim. Alguma dúvida? Não? A gente tem detalhado nesse esqueminha aqui, bem detalhado assim, essas etapas que eu falei para vocês. Você acha que vale eu ler tudo, André? Então, você sabe, depois a gente vai disponibilizar esse material e quem tiver alguma dúvida, os termos em inglês, né, eu só acho que é bom falar sobre alguns termos que aparecem bastante, são importantes. Aí na preparação, eu acho que é mais tranquilo, né? A gente tem o script, que é a designação de roteiro em inglês, né? A gente ouve falar bastante em script, é o roteiro. Nessa parte de preparação, acho que é isso. Eu estou apontando ele ali no cantinho. Ah, tá. Brainstorming é um termo que eu acho que também é bem conhecido da gente, né? E aqui a gente vai ver depois isso de novo, mas só para já, quem não conhece já se acostumando, a gente tem o storyboard, que é uma ferramenta bem importante, né, que é o nosso roteiro, o roteiro que a gente tem escrito. O storyboard é a versão visual desse roteiro escrito, tá? Esse é o storyboard. A gente tem o cronograma ali, que está como shooting schedule, né? O pessoal até tinha comentado de cronograma, esse cronograma é bem importante também, uma ferramenta da produção. A gente tem props, que a gente poderia traduzir de uma forma mais literal. No teatro a gente tem o aderecista, os adereços de cena, né? Os props seria isso, está ligado à direção de arte, à cenografia, né? E são os objetos de cena, né? Que a gente costuma falar mais como objeto de cena. Props, em inglês, é um termo bem amplo, que pode designar qualquer tipo de objeto de cena, né? Desde objetos muito grandes até objetos muito pequenos. Então esses são os props. Set é uma palavra que eu acho que todo mundo conhece também, quando a gente fala de set de gravação, né? É o local onde a gente está gravando. Pode ser uma interna, pode ser uma externa, algo também bem da área de produção, né? Tem ali costumes, né, que são os figurinos, é o termo em inglês para figurino. A gente tem aqui, a gente vai ver depois também na parte de som de novo, clapperboard. Clapperboard é a claquete, é um recurso
que depois a gente vai falar mais, é bastante importante para várias áreas. Bom, e aí tem várias etapas, como falei para você, a gente vai mandar depois esse material aí, quem tiver dúvida de algum termo pode perguntar lá no grupo e a gente explica para vocês, tá? Então, também shooting também, para quem não sabe, shot é gravação, é gravar, e aí shooting é gravação. Rehearsal é ensaio, setup é importante explicar setup por quê? Porque tem set, que é set de gravação, que é o local onde está sendo gravado. Já setup é diferente, é quando você prepara aquilo para uma gravação, entendeu? É a montagem do set. Tem um termo aqui que cada vez ele está caindo mais em desuso, já foi algo muito popular no cinema, que é esse aqui, Rock Party. A gente tem a gravação, o material gravado vai para a aprovação da direção e depois tem essa Rock Party. Isso aqui, hoje em dia, deve acontecer muito pouco, mas já foi algo muito comum e muito importante no cinema, que é quando as equipes técnicas se reúnem para assistir o que foi gravado, né, e comentar, analisar, né, essa é a Rock Party. E algo similar a essa Rap Party que acontece ainda são as dailies. Acontecia muito antigamente também de assistir diariamente. A gente vai lá, por exemplo, a gente tem, vamos supor, uma gravação das 4 às 8. Aí faz essa gravação das 4 às 8, às 9 está marcada uma daily. O que era essa daily? Era a hora que os diretores principais sentavam e assistiam tudo que foi gravado naquele dia. Hoje em dia isso não acontece mais tanto, tá? Mas um lugar que continua acontecendo sempre é em animações. A animação tem daily todos os dias. Os diretores assistem, assim, na maior parte das animações, não são todas, mas animações maiores que tem um budget maior, os diretores assistem tudo que foi animado todos os dias. Pequenas cenas, coisas que, tipo assim, foi animado 2 segundos, os diretores sentam lá e assistem a cena animada por cada animador, até porque os animadores, vários animadores, né, numa animação, e aí é dado, tipo assim, você vai ter os primeiros 3 segundos da cena 4, você vai ter os primeiros 5 segundos da cena 8, aí no fim do dia sentam todos os animadores, os diretores, e eles assistem essas animações. Isso chama dailies. É quando no fim do dia você assiste as gravações todas daquele dia. E o termo que você até acabou de usar aí agora, né, com budget, a gente tem o budget, né, esse é orçamento em português. Uma das partes mais importantes da produção, né, que inclusive acabou de falar o nome em inglês, né, budget, que é orçamento, são as finanças do filme. Com o tempo, gente, vocês vão pegando esses nomes, tá? Você não precisa saber inglês para pegar tudo. Com o tempo você vai pegando o significadinho de cada um, até por conta do contexto. Que nem eu falei, budget, entendeu? Você tem que ficar esperto e pegar os símbolos do contexto. E você vai pegando as coisinhas de cada um, porque não tem como. O nosso vocabulário é muito americanizado, assim, em vários sentidos, né? Em várias áreas, mas no audiovisual, no cinema, principalmente, é muito americanizado. A gente tem muito vocabulário que vem de fora. Eu gosto de tentar traduzir o máximo possível, mas tem coisas que não vale a pena, até porque eu não sou uma grande dona de estúdio que vai mudar o mercado, entendeu? Então, primeiro, não vale a pena algumas coisas, e segundo, não faz sentido, porque tem certos termos que se você traduz, você vai chegar e falar para alguém, a pessoa não vai saber o que é. Por exemplo, a gente tem muito no mercado o que a gente chama de pitching. Pitching é uma coisa em inglês e não tem tradução. Pitching é quando você encontra um diretor ou um produtor, vocês têm uma reunião de pitching, você apresenta seu projeto e vende para ele. Isso é um pitching. É quando você vai e explica o seu projeto para alguém que esteja talvez interessado em comprá-lo. E não tem tradução em português. Mas com o tempo vocês vão pegando cada coisinha, tá? Não tem problema. Se vocês esquecerem, não lembrar o que é, ou se eu falar e não tiver explicado, não tem problema, podem me perguntar, tá bom? Isso tem mais um termo aí também, que acho que em português não costuma falar muito aqui no Brasil, que é o primeiro aqui, né?
pega todo o material que foi gravado, que a gente chama de material bruto, né? Depois de edição a gente vai ver mais isso. Então é a reunião desse material todo. Você vai reunir tudo e aí depois vem ali para áudio, vídeo e outras fases de edição, né? A gente tem, depois, isso é mais de edição, a gente vai ver de novo, né? Mas essas aqui são três fases diferentes da edição. Começa pelo trim, que é o corte mais básico, né? Quando a gente tem praticamente tudo que a gente tinha aqui. A diferença é que aqui a gente já começa a fazer o primeiro recorte, né? Então, se aqui a gente tem tudo, a gente tem aqui tanto que deu certo, que deu errado, que vai poder ser aproveitado, que não tem serventia nenhuma. Aqui a gente faz o primeiro filtro de estudo. Então, aqui a gente começa a ter só o que realmente a gente vai poder usar. Mas dentro disso, a gente ainda tem que filtrar mais. E aí tem esse primeiro corte aqui, né? E aí depois a gente vai filtrando mais ainda até ter o nosso corte final. Então essas são as fases que a gente poderia chamar fases da nossa pós-produção, né? Da edição do nosso material. Outro termo que é bastante importante, e no Brasil a gente não fala muito com esse nome, é score, tá? Que é a trilha musical. Isso é uma coisa importante também de falar. Popularmente, todo mundo fala trilha sonora, né? Se você chegar para um técnico da área de áudio, em audiovisual, e falar trilha sonora como se fosse a música do filme, essa pessoa vai ficar bastante chateada com você. Eu tive uma professora na faculdade que quando fazia isso ela ficava muito indignada. Ela falava, eu adorei a trilha sonora daquele filme. Aí ela falava, tá, você está falando da música, né? Música não é trilha sonora. Não é a mesma coisa. A música é um elemento da trilha sonora. Você pega a trilha sonora de uma obra audiovisual, isso tem a ver com várias coisas do áudio dessa obra audiovisual. A música é só um desses elementos, né? Então, trilha tecnicamente falando, tá? Eu sei que no dia a dia aí, todo mundo fala trilha sonora como se fosse a música, tudo bem. Mas tecnicamente, profissionalmente, é bem diferente. Então, a trilha sonora é todo o áudio do nosso projeto audiovisual e a música é só um elemento dessa trilha sonora, chamada de trilha musical. Então, a diferença entre trilha musical e trilha sonora. Eu acho que o mais importante é isso, tá? A gente tem effects ali, que effects é uma sigla em inglês para efeitos, tá? Effects vem de effects, também aparece bastante essa sigla. Então, quando a gente vê effects, são efeitos, tá? No caso ali, efeitos de som. Isso é muito bom para vocês acostumarem, porque eu vou usar muito VFX como abreviação, que são efeitos especiais. É o negócio da tela verde que eu falei, por exemplo. Então, seguindo. Só para lembrar, pessoal, eu sei que a gente já falou várias vezes, mas só para lembrar para vocês, isso que a gente está dando um geral para vocês é realmente isso, é um geral, tá, da produção do filme. A gente não está falando especificamente de ser um produtor, porque essa função é uma função muito prática e a gente vai estar direcionando quem tiver interesse na produção, quem tiver interesse em ser produtor do curta que a gente for fazer, a gente vai estar direcionando para vocês materiais específicos que a gente vai fazer juntos, que a gente vai realizar juntos, para ensinar para vocês como é ser um produtor, o que esse produtor tem que arrumar, o que ele tem que fazer, etc, tá? Porque teria até como eu vim explicar para vocês, mas não seria algo tão efetivo, porque é algo bem mais prático, é algo que a gente vai estar fazendo, então a gente já pode ensinar isso na prática, tá bom? Tá, aqui agora entrando nas divisões e funções. Tem muita coisa, galera, tem muita coisa mesmo, mas os principais que a gente pode colocar ali, aqui tá em uma ordem até de hierarquia, por assim dizer, né, André? Que a gente tem o produtor executivo, né, que normalmente é quem contrata todo mundo, então ele tá lá em cima, e a gente começa a descer disso. Primeiro a gente tem o diretor ali, diretor do filme. O diretor do filme, seguindo do diretor... Você quer falar alguma coisa? Só
André, fala perto de mim por causa do microfone. Estou falando bem alto, né? Já falou disso. Acho que vai. Esse aqui é um material dos Estados Unidos, tá? Novo México, que é um estado dos Estados Unidos, né? Então, esse material, ele é dos Estados Unidos. A realidade lá é bem diferente da nossa. Historicamente, sempre foi e continua sendo. Lá nos Estados Unidos, a produção é a área mais importante, a área que lidera uma produção audiovisual. Tá? Essa é a realidade de lá. A produção é que lidera. Aqui, essa não é a nossa realidade. É muito raro a gente ter um arranjo desse tipo aqui. Aqui no Brasil, a gente tem uma influência muito grande da cultura francesa. E na França, a gente teve a política dos autores, que é como uma filosofia, uma forma de se trabalhar o cinema. E a política dos autores, ela coloca a direção como a área mais importante para a realização audiovisual, né? Porque a direção está ligada ao potencial criativo, né? Então, para essa linha, para essa filosofia de produção, a direção ela é responsável pela parte criativa e isso é o mais importante. Completamente diferente dessa realidade aqui dos Estados Unidos, que é muito mais prática, né? Muito mais pragmática. Então, a produção ela é responsável pelo dinheiro, pelas finanças, né? E isso, para eles, é o mais importante. Porque se você não tiver dinheiro, se você não planejar bem a produção, no meio do filme você pode ficar sem dinheiro e não adianta toda a criatividade que for, que você não vai conseguir fazer mais nada sem dinheiro, né? Então, são visões completamente diferentes nos Estados Unidos, historicamente também tem uma estrutura muito melhor, né? Tanto que os materiais que a gente traz aqui, quase todos são em inglês, porque a oferta de materiais gratuitos em inglês é muito maior, materiais de qualidade, né? Como esse aqui e outros. Então, por isso que a gente está trazendo esse desenho aqui de produção e dessa realidade, só para vocês saberem que tem essas diferenças, tá? Então, por isso que a produção aqui, a produção executiva, a produção executiva, que é a principal responsável por captar recursos, por captar dinheiro, então ela que está lá no centro e acima de todo mundo, né? Porque ela que vai pegar todo o dinheiro, todos os recursos que são necessários para a realização audiovisual. Então tem ali a produção executiva e as pessoas da produção, né, logo ali junto embaixo da produção executiva. E aí o resto está todo embaixo disso. A gente vê um pouco, aos poucos, desse cenário do Brasil começando a aderir um pouquinho desse cenário por conta dos serviços de streaming que estão chegando aqui no Brasil. As plataformas de streaming estão tendo muitas produções aqui. A gente está vendo mais isso acontecer. Eu tive uma aula pouco tempo atrás com a produtora lá de São Paulo, que falando justamente que a gente está vendo mais dessa procura do estúdio. Por que isso acontece também? Porque nos Estados Unidos a gente tem grandes estúdios. A gente tem Warner Brothers, a gente tem Disney, a gente tem Universal, tinha a Fox, né? Agora a Disney comprou, mas enfim, grandes estúdios que podem chegar e falar: a gente quer fazer um projeto. Então, a gente quer, sei lá, um filme de franquia. Quem foi que fez Halo? Paramount. Paramount virou e falou: eu quero fazer um projeto dos jogos de Halo, porque os jogos são um sucesso, eu quero dinheiro, vou fazer um projeto de Halo. E aí o estúdio tem essa iniciativa, já que ele tem o dinheiro, já que ele tem tudo, de ir lá comprar esses direitos, caso ele já não tenha, contratar todo mundo, contratar um roteirista para escrever aquele roteiro, e tudo isso, entendeu? Aqui no Brasil a gente não tem, por exemplo, os maiores estúdios que a gente tem aqui é Globo. Então a gente pode ver isso aqui acontecendo na Globo. Filmes da Globo, isso aqui acontece. Por exemplo, eu quero fazer um filme da... Como é que é o nome daquele que saiu 2 filmes? Da menina que matou os pais? Como é que é o nome dela? Elisa? Richthofen, a Richthofen.
ela teve os filmes. Eu não sei se foi assim, tá? Mas é um exemplo. Pode ser que a Globo virou e falou, esse caso é um sucesso, ela tá para sair, para ser liberada em condicional, isso vai ser um buzz muito grande, eu posso aproveitar isso e fazer esse projeto. E aí a Globo, como estúdio, pode ir contratar pessoas para escrever esse roteiro, para dirigir, etc, etc. E aí a gente tem um formato assim, certo? A gente vê isso acontecendo algumas vezes no Brasil, como eu falei dos serviços de streaming, a gente vê, está começando a ver alguns serviços de streaming vindo para o Brasil, falando para outros grandes estúdios que conseguem chegar perto ali da Globo, por exemplo, o O2 em São Paulo. O serviço de streaming chega, vamos supor, a Netflix ou a Star Plus, chega para o O2 e fala, olha, eu estou procurando um projeto que seja de comédia, que fale do interior do Brasil, pode ser ali Minas Gerais, ali perto de Belo Horizonte, eu quero um projeto de comédia que se passe no interior do Brasil e fale dessa vida ali dentro de Minas Gerais, perto de uma cidade grande que nem Belo Horizonte. Eu sei que é extremamente específico, mas é assim que eles estão procurando. E aí a O2 vai lá e participa desses pitchings, que nem eu falei, que nem eu acabei de falar, e procura algum roteirista ou diretor que já tenha esse projeto, que seja parecido com isso, e vai lá e contrata esse negócio. Aí a gente tem um meio termo, porque não é um projeto fechado do estúdio falando eu vou contratar essas pessoas todas e aí a gente tem um produtor em cima, não é isso, mas é quase. Ele já tem algo em mente e aí ele vai num autor ou num diretor que já tem algo pronto, uma visão pronta e contrata aquilo ali, a gente tem meio que um mix. Mas que nem o André falou, o que a gente tem historicamente no Brasil acontecendo e que ainda é o que mais acontece aqui, é esse cinema de autor. E roteirista ou diretor, na maioria das vezes é os dois, é um roteirista que é diretor, um diretor que é roteirista, que faz o seu projeto e corre atrás dele para ele acontecer. Corre atrás de lei de financiamento, de ajuda, patrocínio, de whatever, e busca essa forma de conseguir produzir o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, para executar aquilo ali, igual estava no pensamento dele. Mas, enfim, usando isso daqui só para mostrar para vocês as áreas que a gente tem, dentro do diretor, a gente vem com todas as áreas criativas, então tudo que é área criativa está ali embaixo do comando do diretor. Direção de arte, direção de fotografia, edição, som... Sabe, tudo que é criatividade, está tudo sob o comando do diretor. O que está sob o comando do produtor, que está do lado de cá, é que nem o André falou, coisas para fazer dinheiro, ou que lidam diretamente com o dinheiro. Por exemplo, publicidade, transporte das coisas, contador do filme, contador mesmo, o cara que faz as contas. Essas coisas, entendeu? De dinheiro, que mexe com dinheiro, diretamente com dinheiro, para fazer dinheiro ou que está gastando o dinheiro, que está coordenando o gasto desse dinheiro. Enquanto isso, tudo que é criativo a gente tem de ficar com o diretor. Então a gente tem ali o casting, que é o que eu tinha mencionado de elenco, né? Contratação do elenco, os assistentes de direção, a divisão inteira de arte, tá? Arte, direção de arte, tá aqui. E aí dentro da direção de arte, a gente tem construção. Construção de quê? Tudo que precisar de construir. Cenário, roupa, cenografia, uma casa inteira, o que precisar de construir, a gente tem dentro de direção de arte. Decoração de set. Property aqui é de props, no caso. Então, adquirir esses props, fazer esses props, essas coisas todas de props. Locação, aqui a gente tem até uma junção com a produção, porque na locação o diretor de arte vai estar decidindo junto com o diretor, eles vão estar decidindo essa locação, ou seja, vamos supor, a gente não vai construir o set, a gente vai locar. A gente vai gravar um filme em Uberaba, a gente vai gravar um filme numa casa antiga. Uberaba tem inúmeras casas antigas, não vamos construir, vamos alugar, é mais fácil. O diretor de arte e o diretor vão juntos ter uma reunião e conversar sobre como eles querem que essa casa seja.
Ah, eu quero que seja uma casa de 2 andares, que tenha uma escada bonita, que não seja reta, que ela faça uma curva, enfim, tarará, todas as coisas que eu quero que essa casa tenha. E aí o produtor, junto com uma pessoa designada pelo diretor de arte, vão ir visitar várias locações que correspondam mais ou menos a essa descrição. E aí eles vão avaliar juntos, essa daqui está dentro do nosso orçamento e atende mais ou menos ali ao que o pessoal queria. Então beleza, decidiu, essa vai ser a locação. Tem outras coisas aqui, tá vendo? Todas essas letrinhas pequenas são todas funções que pode ter uma pessoa só, ou pode ter mais de uma pessoa fazendo, mas são todas funções que têm que ser desempenhadas na procura dessas coisas, tá? Aqui, costumes são figurino, make-up and hair, maquiagem e cabelo. Aqui, maquiagem e cabelo, entra tanto maquiagem simples e tratamento do cabelo simples, como, sei lá, fazer uma prancha, alisar, enrolar, essas coisas, quanto coisas mais complicadas. Por exemplo, um machucado, fazer maquiagem de machucado, fazer maquiagem que envelhece, fazer maquiagem que rejuvenesce, pintar alguém de verde, porque é um alien, e cabelo, peruca, quantas perucas vão ser, comprar as perucas, tratar das perucas, todas essas coisas, ou se não deixar alguém careca, sabe? Todas essas coisas também estão aqui em maquiagem e cabelo. Você quer falar alguma coisa de arte? Pode falar. Só mais algumas palavras aqui que em inglês são bem comuns, mas que a gente não costuma usar no Brasil. Então tem aqui, né? Grip. Peraí, eu vou entrar aí, peraí. Eu vou entrar aí, eu não entrei ainda não. Ah, tá, você vai falar disso. Vou. Ah, tá, achei que você tinha falado todo. Não vou falar, falei só de arte. Grips, tá? Isso você vai falar. Aham. Ah, tá. Aqui também, craft. Aí também. Aí também. Aí a gente também tem, ali a gente falou de arte, né? A gente também tem câmera, que no caso é fotografia, diretor de fotografia. A gente tem tudo aqui dentro da câmera, que no caso seria cameraman, operador de câmera, assistente de operador de câmera, etc. Todas essas funções que vão lidar diretamente com a câmera. Dentro disso, a gente tem o pessoal do Grip e Electric, que é maquinário e elétrica. Maquinário é o pessoal que vai lidar com todas aquelas coisas. Vocês já viram umas grades grandonas assim, ó, que você passa a câmera? Vocês já viram isso? Alguma coisa? Algum backstage, alguma coisa? Aquilo ali é um dolly, né? Ou é um traveling? É um traveling. Aquilo ali é um traveling. Faz parte de um maquinário. Então tem o pessoal que vai pegar esse maquinário, vai montar esse maquinário, vai posicionar esse maquinário no lugar certo, para o operador de câmera só chegar e gravar o filme. Então a gente tem a pessoa que cuida desse maquinário, é isso que é alguém que está no maquinário, que vai montar aquilo, que vai selecionar aquilo, que vai deixar aquilo pronto naquele lugar e vai supervisionar o uso daquele maquinário. Até porque muitos disso, isso é nossa realidade tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é alugado. Poucos estúdios têm isso. A gente normalmente tem um lugar, estúdios específicos que têm esses equipamentos todos e alugam eles para as pessoas gravarem. Por exemplo, a gente tem um grande problema aqui no Brasil que não tem maquinário suficiente. Não tem maquinário suficiente, não tem câmeras suficiente para a gravação de projetos grandes. Acontece muito de ficar congestionado o mercado. 5 filmes querem gravar ao mesmo tempo com uma câmera, vamos supor, IMAX. Não sei se tem câmera IMAX no Brasil, eu acho que não deve ter. Mas vamos supor, 5 filmes querem gravar ao mesmo tempo uma câmera IMAX. Não tem como porque tem só 3. E isso acontece hoje em dia no mercado brasileiro, isso é uma realidade nossa. Os vários estúdios diferentes têm que coordenar entre si as gravações dos seus filmes, dos seus cursos, das suas séries, porque a gente não tem maquinário suficiente para suprir todo mundo. Isso entra aqui dentro, maquinário. E elétrica é lidar com a parte elétrica disso tudo. Isso, galera, é muita coisa, é muito importante, tá? Porque a gente tem que ligar muita coisa num set. Muita coisa num set demanda muito poder elétrico. Então, a gente tem que ter uma pessoa que saiba de tudo isso, que saiba lidar com tudo isso, saiba a voltagem de tudo, que tenha aqueles negócios, como é que chama? Que liga as coisas. Gerador, obrigada. Quem falou gerador?
Obrigada, gerador. Tem que ter geradores e geradores, que tem que ter a entrada da tomada de todas as coisas, sabe? E depois disso, por exemplo, isso aqui, ó, de forma alguma pode acontecer num set. Isso aqui é perigo, muito perigo, para todo mundo e também dificuldade para todo mundo. Vamos supor, um dolly, tem muitos dollies que eles têm rodinha, para você não ter que ficar desmontando e montando toda vez que for montar, é uma estrutura muito grande. Como é que você passa um negócio de rodinha aqui? Não tem jeito, não tem como. A gente tem, sei lá, vamos supor, uma cena com 5 atores gravando. Cada direção tem mais 3 pessoas, então tem 3 pessoas de direção de arte, 3 pessoas de direção de fotografia, 3 pessoas de direção, 2 de produção. Tudo isso num set só, às vezes num quarto só, num cômodo só. Com um fio desse jeito aqui, não tem como, não pode. Então é uma pessoa da elétrica que vai vir, vai esticar esse fio inteiro, vai passar fita nele no chão inteirinho, para ele ficar rentinho ao chão, para ele não sair do lugar. Sabe, desde esses detalhes até as coisas maiores como geradores, vai ser o pessoal da elétrica que vai estar fazendo, entre outras várias coisas. Vocês podem ver que tem muita gente aqui, ó. Aí a gente entra no pessoal do som, né? Que aqui tá pouquinho, não sei porquê, mas tem muita coisa aqui dentro. A gente tem desde quem vai fazer a trilha musical do filme, quem vai compor as músicas do filme. Então a gente tem o compositor, normalmente a gente tem um diretor, eu não sei se tem um nome específico, diretor de som, enfim. Tem um diretor que vai dirigir esse compositor e todo o resto do pessoal, aí a gente tem a banda que vai gravar todas essas músicas, se vai ser uma banda, se vai ser uma pessoa só. Aí a gente tem o pessoal que vai transformar essa trilha musical, que nem o André acabou de falar, transformar a trilha musical na trilha sonora, então acrescentar todas as outras coisas. A gente tem, por exemplo, o pessoal de Foley aqui, que em português Foley, em português, André. Tem tradução? Acho que continua sendo Foley, né? Não tem tradução em Foley para português. Foley é quando você precisa, vamos supor, você precisa de um som muito específico que você não tem, você não encontra em banco, que hoje em dia, antigamente tinha muito um mercado de Foley muito grande nos Estados Unidos. Hoje em dia não tem tanto. Por quê? Tem muito banco de tudo disponível na internet. Banco de sons. Foley são efeitos sonoros, por exemplo. São Foley. Eu fiz um Foley agora nesse momento. Esse aqui é um som de uma cadeira coisando no chão. Isso a gente não grava em set, tá, pessoal? Numa gravação profissional, que a gente tem a opção de não gravar as coisas em set, isso não é gravado. A gente tem um microfone direcional para gravar só a fala dos atores e todo o resto a gente acrescenta depois. Porta abrindo, passos no chão, cachorro latindo, abrindo gaveta, mexendo em folha, tudo isso é adicionado depois. E Foley é a profissão, o técnico de Foley é a pessoa que vai produzir esses sons, caso seja necessário produzir um som desse, você não consiga achar em um banco. Então tem esse pessoal que às vezes precisa de fazer algum som específico, gravar, enfim, tudo isso entra no departamento de som. Estante, vindo aqui agora direto da direção. A gente tem estante, a gente tem efeitos especiais, que eu colocaria na verdade em câmera, mas tudo bem, não tem problema. O que é estantes? Estantes são dublês. Quando você precisa de fazer uma cena perigosa, ou quando você precisa de fazer uma cena de dança, se o ator não sabe dançar. Coisas nesse sentido, que você precisa de outra pessoa para atuar corporalmente, fisicamente, no lugar do seu ator principal. Não o rosto, mas o corpo. Outra coisa também que a gente pode usar dublê é quando você tem um ator só interpretando 2 pessoas, tipo clone, sabe? A gente vai precisar de ter um dublê fazendo a marcação daquela pessoa naquele lugar. Se ele está de frente, o que o dublê vai estar fazendo é marcação só, porque aquela pessoa depois tem que ser substituída pelo próprio ator, certo? O ator vai gravar aquilo 2 vezes. Mas para ele não interagir com o nada, caso ele esteja interagindo consigo mesmo, a gente tem ali um dublê na frente dele interagindo com ele. Caso ele esteja interagindo consigo mesmo e ele esteja de costas, a gente vai ter um ator, um dublê, que é muito parecido com ele de costas. Maquiagem vai fazer o mesmo corte de cabelo, o mesmo tudo, o mesmo tom de pele, mesma roupa, a arte vai dar para ele a mesma roupa e a gente vai ter um dublê ali de costas fazendo o papel dele. Então isso é uma coisa que a gente pode usar dublê também, mas enfim, a gente tem o coordenador de dublê quando são coisas mais, por exemplo, artes marciais,
coisas de ação, a gente vai ter o coordenador de dublê, que pode ser também a pessoa que vai treinar o próprio ator. Por exemplo, quem ensinou a Viúva Negra a fazer as cenas de ação que ela gosta de fazer é um coordenador de dublê. Quem ensinou o Tom Cruise no começo da carreira dele, porque agora ele que ensina os outros, mas no começo da carreira dele, quem ensinou ele a pular de um avião foi um coordenador de dublê. E a gente tem o dublê em si, que também vai ser a pessoa treinada ali, pronta para fazer o que ela precisar de fazer. Efeitos especiais, e aí a gente vai ter todo o pessoal de efeitos especiais. Aqui ele tem só efeitos especiais, e eu acho que ele engloba tudo, porque a gente tem efeitos especiais e a gente tem efeitos visuais também. Qual a diferença? Um acontece dentro do set, ou seja, um carro explodindo. A gente vai explodir um carro de verdade. Ou se não, a gente não vai explodir um carro de verdade, a gente vai acrescentar isso depois. A gente vai lá e vai fazer uma explosão de um carro, vai montar isso graficamente no computador. Tem esses dois tipos de efeitos, tá? Um a gente faz no set e o outro a gente faz depois. Aqui ele está englobando os dois e a gente tem esses profissionais que vão estar específicos para isso. A gente vai ter os profissionais, mesmo que você vá acrescentar o VFX depois, vai fazer na pós, vai ter um profissional de VFX lá em set. Por quê? Porque ele vai virar para o diretor e vai falar, olha, para fazer isso que você quer fazer, a gente precisa de gravar num ângulo aberto, para eu conseguir depois recortar dessa forma, dessa forma, dessa forma, para montar um negócio no computador e tudo funcionar bonitinho. Ou se não, vai virar para o diretor de fotografia e falar, eu preciso que aqui você coloque uma iluminação roxa, porque lá depois o painel que você quer que eu acrescento, ele é um painel que vai emitir uma luz roxa. Então eu preciso que aqui no set você grave com essa luz roxa, para depois lá o ator já estar com a iluminação e facilitar o meu trabalho. Então essa pessoa também vai estar no set, junto lá com o diretor, ajudando o pessoal a coordenar tudo. Já quando é uma coisa que está acontecendo lá, um carro que vai explodir lá, vai ter uma equipe gigantesca lá, para que isso possa acontecer. Desde paramédicos até segurança, até as pessoas que vão fazer isso acontecer efetivamente, a pessoa que vai estar lidando com explosões artificiais, etc, etc, etc. Está tudo aqui dentro dos efeitos especiais. Eu acho uma carreira muito legal, muito interessante. Se tivesse mercado para isso no Brasil, eu acho que eu ia ficar muito inclinada a fazer algo assim, sabe? Deve ser muito legal você fazer carros explodirem. Assistente de direção. Assistente de direção, galera, é muito chato. Eu acho muito chato ser assistente de direção. Por quê? Eu tive a minha expectativa quebrada, esse era o problema. Eu esperava que fosse uma coisa, mas não era nada daquilo que eu esperava. Porque quando você quer se tornar diretor, você precisa de passar por muitas etapas dentro de uma produção como essa. Quer dizer, no Hollywood clássico da vida, para você se tornar diretor, você precisa de passar por muitas coisas, você precisa de ter muitas dessas experiências para você conseguir subir perto da direção. Tem algo muito de influência e de contatos. Isso acontece no Brasil também. Muita influência e contatos você precisa de ter. Então você precisa de conhecer outros diretores, trabalhar para outros diretores para que eles te indiquem em outros projetos. E muitas das vezes isso acontece com assistente de direção, com assistência de direção. Então você imagina, assistência de direção vai ter a ver com direção, certo? Ajudar ali a dirigir ator, ou dirigir cena, ou dirigir câmera, certo? Não, errado. Tudo que você faz é lidar com papel. Você lida com papel o dia inteiro. Ou é cronograma da gravação, ou é cronograma de chegada do pessoal, ou é cronogramas, vários cronogramas. Ou se não, você fica supervisionando o papel do resto do pessoal, por exemplo. Muito assistente de diretor, às vezes, pode ser mandado para supervisionar outra área. O diretor, por exemplo, não vai ter tempo ou não vai poder estar no mesmo lugar que o diretor de fotografia. Então ele vai e fala assim, olha, assistente de direção, toma aqui o mapa de luz, vai lá e fica de olho nesse mapa de luz lá e fica de olho se eles estão gravando tudo bonitinho como eu pedi para o pessoal gravar. É isso que o assistente de direção faz. Ele vai ficar no máximo ali checando, dando check no papelzinho, essas coisinhas assim. É muito... não é nada criativo, é mais algo técnico. Para quem gosta, maravilhoso, tá aí o seu momento de brilhar, porque você vai estar em set, caso você gostar de set, você vai estar no set, você vai estar em contato direto com os diretores todos,
Então, você consegue criar bastante contato dessa forma, só não é um papel muito criativo. Aqui a gente tem extra casting, caso você precisar de contratar outros atores, ou outros dublês, ou outros atores que sirvam de dublês. Quem vai lidar com isso, com coisas secundárias, também podem ser assistentes de direção. O casting eu já falei. Falei disso aqui. Produção. Oi? Aqui no Brasil tem um que a gente usa bastante, né, que é a figuração. Figuração, é verdade. Acredito que quando em inglês se fala em extra casting, falando é o que a gente chama aqui de figuração. Sim. Que é o pessoal que fica ali preenchendo espaço. São os personagens que não tem nome no roteiro. Lembra que eu falei dos personagens que não tem nome? Garçom 1, garçom 2, segurança 1, segurança 2. São os como é o nome? Figurinistas. Extra casting. É algo que o diretor os assistentes de direção podem estar fazendo ali tranquilamente. Muitos lugares nos Estados Unidos abrem formulários. É muito engraçado. Que muitas informações de filmes vazam desse jeito. Que lá na cidade, whatever que eles vão gravar, do nada é publicado um edital pela prefeitura falando: procura-se pessoas para serem figurinistas que fiquem bem de armadura. E aí todo mundo já fica, Game of Thrones foi gravado lá. Entendeu? Muitas informações às vezes vazam dessa forma, porque é um jeito muito fácil de você conseguir figurinistas, lança um formulário. Então ali dentro de produção a gente vai ter a publicidade, como eu falei. Dentro dessa publicidade pode entrar também, pessoal, isso é algo que não tem mencionado aqui nessas coisas, mas é muito importante, principalmente hoje em dia, e acontece muito aqui no Brasil, que é ter alguém fazendo making off dentro do set. Antigamente tinha pessoa de making off muito para gravar aquilo ali e depois lançar conteúdo especial no DVD. Hoje em dia o objetivo dessa pessoa é um pouco diferente. Primeiro, o objetivo dela é principalmente fotografar para ter material para depois criar essa publicidade, criar esse marketing. Então, por exemplo, até na gravação que eu fui, antes de vir aqui no último encontro, que eu falei do pessoal que estava gravando aqui, eles tinham lá uma pessoa só para isso, só para tirar foto do set, para fazer divulgação do material depois. Então, essa é a primeira função que essa pessoa tem hoje em dia, de making off, tirar foto para publicidade. E a segunda função é caso o pessoal queira depois produzir um documentário de como aquilo foi realizado. E aí essa pessoa também, ambas dessas pessoas vão estar embaixo da produção, porque essa pessoa também vai ter sido contratada lá atrás e vai estar caminhando junto com o pessoal da publicidade e até outro projeto, já que eles querem fazer outra coisa, que seria, no caso, esse documentário. Ele pode estar aqui junto da publicidade. André, pode me falar disso aqui, ó. Fica à vontade. Essa é uma parte muito importante e muitas vezes é negligenciada, infelizmente, e a parte da alimentação. Em muitos sets de gravação que a gente for, a gente vai ver alimentação que é feita de forma adequada, que os horários são respeitados, que, enfim, o que vai ser servido não foi bem escolhido. Então, por exemplo, às vezes você está num ritmo muito intenso de trabalho e coloca uma alimentação muito pesada. Isso aí atrapalha muito o andamento da produção. Infelizmente, acontece muito. Então, craft service e catering, isso é alimentação, tá? Quer dizer, não só alimentação, catering é alimentação e craft, a gente tem aqui transporte e alimentação, tá? Duas áreas que estão diretamente ligadas à produção e que são bastante importantes, tá? Então, craft e catering, então, ambas ligadas à alimentação. Uma está mais ligada à preparação da alimentação e outra a servir, né? Então, você tem que, enfim, cozinhar, né? Disponibilizar essa alimentação e depois servir ela. Então, são essas duas áreas ligadas à produção que são bastante importantes, tá? Transporte e alimentação, duas
que muitas vezes não se dá muita importância para elas, e acontecem muitos erros envolvendo essas áreas, mas elas são fundamentais. E é algo que aqui não está apontado, mas é algo que a assistência de direção vai estar muito junto com a produção, tá? Porque às vezes você tem atores que têm alergia a amêndoas. Às vezes você vai ter uma pessoa da sua produção que é intolerante à lactose. Então, essas coisas todas, quem vai saber e quem tem que saber é o assistente de direção. A pessoa que é o assistente de diretor, ele vai estar, por exemplo, em produções grandes, sei lá, um Vingadores da Vida. Eu uso muito Marvel de exemplo, tá, pessoal? Porque quando você assistir Moon Knight. Mas, enfim, uma Marvel da vida, você vai ter um assistente de direção para cada ator principal. Para ter uma pessoa para cuidar e mimar daquele ator especificamente. E isso, galera, é muito bom. É muito ruim, mas é muito bom para quem está fazendo aquela função. Porque se você cair nas graças de um ator que tem nome, acabou. Você vai ser indicado dali pro resto da vida. Ou se não, numa próxima produção onde você não tiver, a primeira coisa que ele vai fazer é: cadê o fulano? Eu gostava do fulano. Isso é ótimo. Então, se você cair nas graças de um ator desse, é maravilhoso. Mas quem vai estar ciente, então, quem lida com os atores é o assistente de direção, que lida com essas coisas. Chega e fala: você quer um cafezinho? Tá tudo bem? Posso te ajudar com alguma coisa? Você quer uma água? Você quer uma água com gás? Antes do ator estar em set, ele vai ter uma lista de coisas. Ele vai ter, ele não gosta de água normal, gosta de água com gás. Água só na temperatura normal, não gosta de gelada, não gosta de quente. Sei lá, quer uma maçã e uma banana em set para ele comer todo dia, porque ele tem uma dieta específica que é dessa forma. O assistente de direção vai ter tudo isso e ele vai estar trabalhando junto com a produção nesse sentido. Ele também vai ter os horários dos atores, o ator tem que chegar em tal horário e sair em tal horário. Ele vai passar tudo isso para a produção ali no transporte, a produção vai arranjar o transporte para essa pessoa, para esse ator, caso ele não tenha o transporte próprio, ele que vai arranjar isso, vai colocar isso no orçamento e vai coordenar tudo isso junto com os assistentes de direção. Esses são muitos dos papéis dos assistentes de direção. Tem muita história de diretor novo que está conseguindo dirigir coisas porque foi um assistente de direção que foi extremamente gostado e conseguiu contato por causa disso. É uma forma de você chegar lá. Acho que eu falei tudo, né? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, revisando tudo que a gente viu até agora, a gente viu a preparação ou desenvolvimento, né? A pré-produção, a produção e a pós-produção. Vocês estão muito quietinhos hoje? O que é preparação? Rapidinho. Uma frase. O que é preparação? O que a gente faz na preparação, no desenvolvimento? Eu não vou seguir em frente até alguém falar. E aí, galera? Eu vou apontar dedos? Vou falar? O que a gente faz na preparação do desenvolvimento? É o que a gente viu na semana passada. O que a gente viu na semana passada? Semana passada não, no último encontro. O roteiro, isso, desenvolvimento do roteiro, brainstorming do projeto da série, certo? Pré-produção, vamos seguir a filinha. O que a gente faz na pré-produção? Cenário? Isso, o que mais? Contratação o pessoal nesse momento já foi contratado. Eles são contratados no desenvolvimento. Aqui agora eles já estão contratados, mas a gente tem o restante da equipe. Por exemplo, a gente tem o diretor contratado. Nesse momento, pode ser que o diretor de fotografia está contratando o restante da equipe, o câmera, etc. Mais ou menos, está mais ou menos certo, te dou meio ponto. O que mais? Você falou se é construção de set, exatamente. É onde a gente faz a construção de tudo. Construção de set, construção de cenário, contrata os equipamentos que a gente vai usar, aluga os equipamentos que a gente vai usar, etc. E programa esse set inteiro para ele começar a funcionar. A produção.
gravação do filme. Agora que o filme vai acontecer, a gente vai lá em set, vai chegar todo mundo lá, vai ligar a câmera, vai gravar o filme. Pós-produção. Edição. Vocês gostam mais de pós-produção? Todo mundo foi respondendo. Pós-produção, edição do filme. Edição do filme, composição da trilha sonora, gravação da trilha sonora, etc, etc, etc. Efeitos visuais que tem que ser feitos depois. Tudo isso. Ali não tá, mas depois a gente tem a divulgação. Divulgação faz o quê? Trailer. Sim. O que é o mais importante, gente? O que a gente faz no filme? Onde a gente vai ver o filme? No cinema. A gente manda o filme para os cinemas. A gente, seja mandar para o cinema, seja mandar para o streaming, seja mandar para o festival. É agora que a gente faz tudo isso. A gente manda, disponibiliza para a pessoa poder assistir. Então a gente tem as áreas das funções técnicas, que a gente também viu. Não vou perguntar isso, tá, gente? Tá tudo bem. Que é muita coisa, eu sei. Roteiro, produção, direção. Vou dar um resuminho. Roteiro, desenvolve a história. Produção, lida com o dinheiro e dá um jeito para que tudo possa acontecer. Disponibiliza o dinheiro para o pessoal, contrata as coisas, aluga as coisas. Direção, coordena toda a equipe criativa e, como principal, faz o roteiro acontecer, decupa o filme, faz o roteiro técnico dele, que é demonstrar a visão dele sobre o filme. E, junto disso, coordena toda a equipe criativa para que todo mundo trabalhe a favor dele, para que todo mundo, todas essas pessoas, essas 1000 funções, sirvam um propósito só. Por isso que é ele que manda em tudo. Direção de arte, que é o pessoal que cria set, desenvolve o set, desenvolve a identidade visual daquilo, então trabalha cores junto com o fotógrafo, etc. Fotografia é o pessoal que vai lidar com câmera e iluminação. Dentro disso também, maquinário e elétrica. Maquinário e elétrica ali, maquinário são os objetos, não pode chamar isso de objeto, não é um objeto, são equipamentos que a gente vai estar usando ali, direcionados ao uso da câmera e gravações. Elétrica de tudo, o set inteiro. Som, já falei, pessoal todo. Uma coisa que eu esqueci de falar de som, a gente vai falar disso depois também, mas enfim, o pessoal de som também está em set, tá, pessoal? Fazendo a captação das falas. Eles têm que captar a fala do que o pessoal está falando. Isso é o pessoal do som, é separado da fotografia. Quem vai fazer isso é o pessoal do som. Mas também depois compositor, etc, etc. Mixador, para fazer mixagem do filme, enfim. E edição. Todo mundo já sabe, eu estou começando a achar que vocês gostam mais de edição aqui do que qualquer outra coisa. Tinha que ver, André, eu fui perguntando coisa por coisa aqui, preparação, pré-produção, produção, ninguém respondia nada. Chegou no pós-produção, todo mundo, edição, montagem, não sei o quê. Aqui, como sempre, a gente tem as sugestões bibliográficas, para vocês poderem ver depois. Só falar um pouquinho dessa bibliografia aí. Eu vou pegar uma água quando você fala. A gente tem esse primeiro livro aqui, da Ellen White, que é uma produtora lá dos Estados Unidos, e esse livro é um dos livros assim, que mais me impressionou, porque é um livro muito completo, tá, em relação à produção. Que eu saiba, não tem em português, infelizmente, mas tem em inglês, tanto que o título dele em inglês o Guia Completo da Produção, o Guia Completo da Produção Cinematográfica. E a gente sabe que tem muitos livros que dizem que são completos e não são, né? Mas esse é bem completo mesmo. Ele é muito detalhado em relação à produção, tá? Ele diz até como você deve escrever uma nota fiscal. Né? Então ele é extremamente detalhado, extremamente detalhista. É um livro bem interessante. Quem tem inglês e se interessa por produção, recomendo que dê uma olhada. Em português, a gente tem a principal referência do Cris Rodrigues, do Cinema Produção. Vários documentos que depois eu vou passar para vocês, eles vêm desse livro. Tá? Esse livro ele é extremamente prático também. Esses dois livros são muito práticos. Tá?
A produção é uma área muito prática, né? Então, esses são dois livros bem importantes, um em inglês e outro em português. Se você quer apagar. Eu estou aqui por causa do microfone. A gente faz a pausa agora, 3h15. Agora são 3h12. Vocês querem dar uma parada agora? Pode ser? 10 minutos? Tá, só vamos. Tem um vídeo, né? Vídeo, Então, eu já comentava com vocês, né? Aqui a gente tem uma série de vídeos sobre as etapas de produção. E o primeiro vídeo, justamente, é que nós desenvolvemos desenvolvimento, né? Development, ele fez a tradução literal, né? Que a gente costuma se chamar de preparação. Se vocês forem ver no livro do Chris Rodrigues, eles chamam isso de preparação. Então, a gente tem preparação para produção e pós-produção. Então, depois eu vou mandar lá no grupo essa